Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Expresso 360. Aqui é seu espaço para conhecer os principais nomes, as principais personalidades da política goiana, para a gente bater um bate-papo assim leve, descontraído e também com muita informação e de um jeito plural e diverso. Antes de apresentar a minha convidada, sim, a minha primeira convidada do meu podcast, eu quero lembrar a vocês que você pode encontrar esse episódio no YouTube do Portal Expresso 360 e também nas principais plataformas de áudio da sua preferência. Eu sou João Paulo Alexandre, esquecendo de me apresentar aqui logo de início, né? Senão vocês não vão saber quem está falando, mas vocês já devem estar acostumados aí dos episódios anteriores. E agora eu vou falar dela, minha convidada de hoje, ela se chama Cristiane Pina. Ela é nascida em 1900, ela nasceu, melhor dizendo, em 1983, em Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Ela é filha de Ademar de Jesus e Maria de Fátima. Já na infância, mostrava seus dons cantando e atuando na equipe de teatro da igreja. No setor público, aos 18 anos, ela atuou em um projeto chamado Casa do Professor e participou de outros programas. Veio em 2021 para Senador Canedo, retornou ao Maranhão e decidiu voltar para ficar aqui definitivamente 4 anos depois. Atuou como monitora de projeto de idoso e também como chefe de gabinete da assistência social. Paralelo a isso, ela cursou, gente, melhor dizendo, pedagogia, farmácia e bioquímica. No estágio de farmácia e bioquímica, ela conheceu o marido, Júlio Pina. Ela ainda cursou medicina, gente, ela fez muita coisa, e atuou ainda na saúde mental, na linha de frente ao combate à Covid-19. É mãe de 3 filhos, Jonas, Mariana e Davidson, de 5, 11 e 18 anos, respectivamente. Hoje, ela é pré-candidata à Prefeitura de Senador Canedo pelo Solidariedade. Senhoras e senhores, com você, a doutora Cristiane Pina. Doutora Cristiane, muito obrigado. Falei tudo certo? Consegui falar o nome do seu último filho correto, minha irmã? É correto, corretíssimo. Obrigada por abrir esse espaço para que as pessoas possam nos conhecer. Conhecer a história de uma pessoa é importante porque é a vida, né? O que mostra como você chegou. Diz que o importante não é onde você chega, mas o caminho que você percorreu. E eu me orgulho muito do caminho, da minha trajetória, apesar que você contou aí a idade, a maioria das mulheres não gosta de contar a idade. Eu estudei muito, mas estou aí no 4.0. Olha aí, gente, e eu vou te contar. Pessoalmente, incrível. Uma tez maravilhosa. Mas, doutora Cristiane, eu quero que a senhora conte pra gente uma memória importante na sua infância que você pode destacar pra gente. Um professor que eu tive chamado Francesco Catalamessa, ele dizia assim, que o importante não é você saber de tudo, mas de tudo você saber um pouco e colocar os conhecimentos que você adquire ao longo da vida para ajudar alguém. Então isso me marcou muito e eu dizia para minha mãe, mãe, eu quero ser igual o professor Francesco. É algo que me marcou bastante e fez com que eu fosse em busca de novos ares, novos conhecimentos. Doutora, e conta pra gente como que foi essa infância, quem que é a doutora Cristiane Pina, que não lhe conhece, entender um pouquinho de como foi a sua trajetória, como a senhora destacou, uma trajetória difícil, árdua, mas hoje a senhora está aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua história. A minha infância foi uma infância maravilhosa, diferente de hoje em dia, a gente brincava muito ao ar livre, com várias pessoas. A gente tinha um banco, tinha uma pracinha de frente lá em casa e tinha um banco, era A, B, C. As minhas amigas Ana, Bruna e Cristiane, da qual quero deixar abraço para vocês, a todos os nordestinos, a todos os conterrâneos que estão acompanhando e vendo a gente, estejam aqui abraçados, representados e acolhidos. Então foi uma infância muito boa. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de estar presente na vida de outras pessoas. Então, desde pequena, continuo pequena ainda porque maranhense não cresce muito, mas eu atuava na igreja, era uma forma de servir. Eu cantava, era do grupo da liturgia, participava do teatro, então sempre estive a serviço do próximo. Certo. E, doutora, eu queria que a senhora contasse, a senhora já, né, a gente já destacou aqui na nossa intro, a senhora falando também que a senhora veio do Nordeste do Brasil.
Como você veio ao Canedo? Estamos iniciando uma enorme trajetória, né. Primeiro veio meu tio, que já estava aqui, depois veio meu irmão mais velho, veio minha irmã, e aí, assim, a gente vai trazendo, uns vai puxando, falando, e essa convivência é muito importante. Mesmo antes que não tinha tanto acesso à internet, o pessoal aí vai ouvir, né, era a Telma antigamente, a forma de comunicação, ia lá e ligava, tinha um espaço. Então a gente ouvia falar muito bem aqui do Centro-Oeste. E como meu irmão já estava estabelecido em Senador Canedo, eu vim em 2001 para uma região da zona rural, lá de Senador Canedo. Era muito interessante porque na madrugada eu para pegar o ônibus e era frio, frio. Então vinha toda empacotada ali, embrulhada, e aí para pegar o ônibus a gente ia de uma mountain bike, ele me levava na bicicleta até o ponto de ônibus para eu ir estudar ali em Goiânia, fazer cursinho. Depois eu voltei para o Maranhão, em 2005 eu retornei para Senador Canedo e fiquei aí definitivamente. Bacana. Doutora, eu queria também que a senhora contasse pra gente como que sua família ajudou a formar essa pessoa que está sentada aqui na minha frente hoje. O exemplo que eu tive dos meus pais, o saudoso Adhemar de Jesus, o seu Adhemar, é alguém que me inspirou a vida inteira, né. Sempre trabalhando, ajudando as pessoas. Antigamente era muito difíceis as coisas, então ele foi um dos desbravadores da cidade na questão de comércio, né. Ele tinha uma lancha que era o meio de transporte, depois foi a primeira pessoa que tinha, geladeira em casa, televisão, então ele sempre foi alguém que buscou melhorias, e ele ia realmente para desbravar, abrindo caminhos. E isso me inspirou muito, né. Ao lado dele, a minha mãe, que eu chamo de veinha, a dona Fátima, uma mulher que sempre apoiou, sempre me deu exemplos de vida, sempre me levou para a igreja e me incentivou a estudar. Toda a minha prática, toda a minha forma de estudo foi incentivo da minha mãe. Para eu fazer cursos de informática, por exemplo, eu ia para uma outra cidade, lá no interior, ninguém na minha cidade na época tinha um computador em casa, tinha só na prefeitura. E ela falou: "Não, vamos comprar um computador para Cristiane". Meu pai: "Mas para quê?". Ela falou: "Não, ela sabe". E aí eu ia fazer, e meu pai às vezes falava: "Não, ela vai ficar aqui comigo". Minha mãe: "Não, vamos deixar". E ela sempre proporcionou meios para que eu fosse estudar, sempre incentivando, sempre apoiando e criando ferramentas com que eu conseguisse alcançar. Então ela é a pessoa, assim, que me apoiou em todos os sentidos. Quando, já em Senador Canedo, fazendo farmácia e bioquímica, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, ao chegar em casa, eu pegava o ônibus universitário, né, chegava em casa ali por volta da meia-noite, estava lá, meu beijuzinho, né, a tapioca conhecida aqui no estado de Goiás, pronto. Então é alguém que realmente incentiva, busca. Então essas inspirações de pessoas tão fortes, de personalidades tão fortes, faz com que a gente honre, né, essas pessoas aguerridas. É o retrato do nosso Brasil, é o retrato da nossa história. Então isso é a maior inspiração que a gente tem, tá. Esse beiju, porque eu também cresci chamando de beiju, depois de um tempo que a gente chama tapioca por ter uma cultura muito grande aqui em Goiás. Sim. É só com manteiga, meu irmão, recheado? Olha, a gente gosta de todas as maneiras, com manteiga, se for o café da manhã, por exemplo, se for na hora do almoço ou do jantar, é com ovo frito. As pessoas agora colocam aqui, muito recheio, até recheio doce, mas o nosso tradicional é com ovo, quando é o jantar, entendeu. Mas a sobremesa, o doce, então depende muito da ocasião, assim como o cuscuz. O cuscuz também é dessa forma. É de manhã cedo é com a manteiguinha, se é na hora do almoço ali a gente coloca uma linguiça, um bacon, a gente vai acrescentando, né. E aí a gente faz disso às vezes a refeição principal. Muitas pessoas inclusive o têm como única refeição. Então a gente sabe o quanto a gente valorizar de onde a gente veio, as nossas raízes, é importante olhar para trás e ver
como se fosse um filme, não diria um retrato, porque são tantas coisas das quais nos edificaram, né? Então, isso é muito importante. Doutora Cristiane, eu também queria saber da senhora se teve algum episódio na sua vida que você sentiu falta de uma política pública, já que nós estamos falando aqui de política, nós sabemos o quanto as políticas públicas são importantes para o impacto positivo de uma sociedade. Você tem algum episódio que a senhora pode destacar para a gente? O que eu vejo, em 2017, nós montamos o Instituto Júlio Pena. É uma associação que a gente desenvolve diversas ações. Então, a gente junta amigos, voluntários, pessoas que gostam de cuidar, a gente tira do bolso para manter a instituição. E a maior reclamação é o acesso. Algumas pessoas que estão aguardando na fila por exames, aguardando por consultas, aguardando na fila para conseguir uma vaga na creche, que em Senador Canedo, por exemplo, é conhecido como CEMEI. Então, atendendo essas pessoas, a gente vê o quanto a política pública impede o crescimento, impede o desenvolvimento, né? Eu atendia voluntário numa associação de uma igreja lá em Senador Canedo e a gente vê o quanto a ausência do poder público faz com que as instituições não governamentais elas atuem como se fossem governamentais, fazendo o que era para o poder público fazer. E a gente tem aí inúmeras pessoas que dão as mãos e fazem pelo próximo. O que a gente vê são muito causas. Vou dar um exemplo. As mães que perderam filhos, elas se juntam, fazem uma instituição, às vezes não formal, mas elas se reúnem, sejam pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Então, a gente vê muito esses movimentos populares se juntando pela ausência do que o poder público era para ter feito. Então, é muito evidente no nosso país essas causas, essas questões. Na nossa conversa anterior, a senhora falou que sempre gostou de ajudar as pessoas. Cursou pedagogia, depois veio com a farmácia bioquímica, com a medicina. Como que foi esse start na vida da senhora? Como que você enxerga que você tem ajudado muitas pessoas ao longo da sua vida? Eu lembro que uma vez, quando criança, um vizinho do meu pai falou assim: "Nossa, seu Ademar, fui lá na igreja e a sua menina estava lá cantando. Enquanto as pessoas estavam batizando, fazendo as ações, ela ficou o tempo todo." E isso chamou tanta atenção dele que ele compartilhou com meu pai. Era uma maneira simples de estar ali servindo de alguma forma, levando alegria, entretenimento, enfim. Então, eu sempre estive envolvida nesses serviços, né? E em 2017, quando nós montamos o Instituto Júlio Pena, eu comecei a trabalhar voluntário. Eu fiz uma especialização que foi medicina chinesa com ênfase em acupuntura. Por mais que a gente tenha toda a parte científica que comprove a eficácia, falei, mas peraí, vamos ver. E eu comecei a atender voluntário lá em uma instituição, em um setor muito vulnerável em Senador Canedo, né, que tem muitas famílias que dependem à distância também da região central, tem vários impedimentos ali. E eu comecei a atender como voluntária. E quando você atende como voluntário, você mais ganha do que você doa. É transformador. O atendimento voluntário, você se abre para um novo mundo. Então, quem não teve ainda a experiência de ser voluntário, de ajudar alguém, faça, que eu tenho absoluta certeza que seu coração será aquecido, que você irá mudar, a gente consegue transformar a nossa sociedade. Então, foi aí com que eu comecei a perceber com mais veracidade, com mais força, o quanto a gente pode ajudar o próximo. E as pessoas, eu fui comentando com um, com o outro, e as pessoas começaram a se unir, a juntar, a falar, eu quero ir também, eu posso contribuir, eu vou lá. E hoje em dia a gente tem aí, a gente desenvolve os mutirões que a gente chama de ação solidária. A gente junta diversos amigos, diversos voluntários, e a gente leva atendimentos na área da saúde,
desde odonto a oftalmo, a gente faz a parte jurídica com os amigos também, orientações de contabilidade, social, corte de cabelo. Quem quer ajudar, consegue ajudar de qualquer maneira. Eu sou boa para descobrir as potencialidades das pessoas. Então eu vejo alguém, a pessoa, nossa, eu queria tanto ajudar, eu falei, então vem cá, me ajuda na limpeza, ou vem cozinhar, e cada um doa da maneira que pode, né? Certo. Então é algo que é realmente transformador. Eu queria que a senhora também contasse para a gente como é ser mulher dentro da política, porque a gente sabe que, querendo ou não, ainda é um ambiente muito machista. Acredito que a Sim. senhora deve ter passado por muitas dificuldades de pessoas se te descredibilizando em alguns momentos. Como que é isso? É interessante você falar, porque por mais que nós tenhamos a sensação de igualdade, ainda não existe, né. Vou dar um exemplo retroativo. Quando eu fui fazer medicina, né, então casada, com filhos, já com outra profissão, aí tinha gente que falava assim: "Meu Deus, como que você dá conta, né, você é diferente do que está acontecendo", já tinha mais idade, então é como se eu tivesse, deslocada daquele ambiente. Então a gente percebe que além de ser mulher, tem vários outros, tabus, várias outras culturas que estão envolvida. E na política não é diferente. Chegou ocasiões que a pessoa fala assim: "Agora vou dar a palavra, vou deixar falar", né. Então a gente percebe que há muitos tabus que ainda são como se fossem invisíveis, Uhum. né. Nós mulheres trabalhamos e recebemos 30% a menos que os homens. Então, há várias questões que elas estão ali impostas na nossa cultura, que não são tão evidentes como vamos falar da violência física, que todo mundo percebe. Então tem várias questões culturais que fazem com que algumas pessoas pensem e ainda repita que política não é lugar de mulher. Então a gente percebe muito. Agora, ao mesmo tempo, a questão da sororidade está acontecendo muito. As mulheres se percebendo, vendo, se colocando nesse espaço de tomada de decisão. Isso está muito bom de ver as mulheres chegar e falar assim: "Doutora, eu estou me sentindo representada por você. Você é a minha voz". Isso está sendo, repercutido, não só aqui, porque a gente percebe o quanto a internet, o quanto os veículos de informação, ele tem um poder transformador. Então, nas minhas redes sociais vem gente de vários locais do país e até de fora do país falando assim: "Nossa, você tem que estar mesmo, as mulheres têm que participar", porque como que a gente vai falar de políticas públicas de uma classe se ela não estar presente, né. Então é essa representatividade que a gente precisa ter, falar de igualdade e falar de equidade. Como que isso foi trabalhado na vida da senhora? A senhora sempre teve esse entendimento? Foi ao longo do tempo que você poderia ser uma representação para outras mulheres? E eu quero complementar minha pergunta, se esses comentários machistas que a senhora ouvia, isso te chateava em um primeiro momento, mas esses comentários que você representa pessoas te dava mais gás para seguir em frente? Sim, interessante é que eu nunca desenvolvi a característica de ficar na defesa. Ao contrário, entendo e sei que muitas vezes eles fazem isso até mesmo sem perceber. Eu acredito que as pessoas existem as pessoas ruins, inúmeras, mas a grande maioria, elas vão reverberando aquilo sem perceber, sem ter conhecimento. Então, o que me faz ver, me motiva a cada dia, é perceber que as pessoas acreditam, querem e anseiam por mudança, anseiam por representação. Isso é algo motivador realmente. E cada vez que vem alguém conversar comigo que é perseguido ou que não tem seus direitos garantidos, isso me motiva de certa forma. É o que faz você levantar cedo da manhã, falar: "Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso", assim como meu pai fez, né, ele foi desbravador, eu sei o poder que nós temos para criar pontes, para facilitar acessos,
fazer com que os espaços de direitos sejam garantidos. Certo. Doutora, e agora vamos falar mesmo de política lá em Senador Canedo. Qual que é a sua avaliação da cidade? Como é que ela está hoje? Senador Canedo foi a quinta cidade que mais cresceu no país, com 100 mil habitantes. Porém, ela cresceu por si só, né, pela proximidade de Goiânia, muitos condomínios, a gente está ali rodeado de condomínios de alto padrão, e a gente tem, ao mesmo tempo, o reflexo de uma população que é muito carente e que precisa muito do poder público. Então, a gente vê os dois extremos. É uma cidade rica, a quinta arrecadação do estado de Goiás, mas que a maioria das pessoas recebem menos até que um salário mínimo. Então, a gente vê que, infelizmente, a avaliação não é boa, tendo em vista que a população está passando fome, a população está sem acesso a seus direitos básicos, como questão desde água, saúde pública, aquele clichê que as pessoas falam que a saúde está na UTI, infelizmente isso é verdade. Então, a gente vê aí que várias questões sociais graves acontecem no nosso município. Doutora, uma cidade tem vários problemas, mas na sua opinião, o que está precisando de mudar mais urgente em Senador Canedo? Eu costumo falar que a doutora Cristiane, como mãe, como médica, alguém que acolhe, ela vai cuidar das pessoas, porque são situações que a gente tem que trazer um olhar integrado, não somente uma ou outra pauta, como a questão da saúde. A gente sabe que desde a prevenção até o tratamento. Então, uma das propostas que nós temos é de fazer um complexo de saúde, onde a gente tenha um hospital de verdade para tratar e cuidar das pessoas. Investir em prevenção, fazer com que as unidades básicas de saúde tenham ali o horário estendido para que aquele trabalhador que trabalha o dia inteiro, chega ali depois das 6 horas da tarde, consiga fazer, o seu acompanhamento, suas consultas. Então, são desde questões da saúde até questões como o desenvolvimento econômico do município. A gente sabe que a gente não tem o básico de infraestrutura, como saneamento, né, de esgoto, água, energia de qualidade, impeça que nós cresçamos cada vez mais. A gente não pode ter prédio em Senador Canedo, porque nós não temos esgotos. Então, são desde questões básicas até questões complexas. Então, é algo que é a gente planejar e executar. Fazer com que as coisas saiam do papel, elas realmente desenvolvam. Em falar em planejamento, eu vi que a senhora elaborou um plano de governo para o desenvolvimento da cidade para os próximos 30 anos. Queria que a senhora explicasse para a gente como que ele foi pensado. A gente fez como se fosse audiências públicas, reunindo as pessoas, as categorias, os setores. Senador Canedo é interessante porque ele é segmentado. Tem várias regiões. Tem a região que você tem que pegar uma GO para chegar até ela, né, que é a região da Vila Galvão, a região do Jardim Oliveira e a região central. Então, é como se fosse 3 cidades em uma só. Então, não tinha como fazer somente algo abrangente. Então, nós reunimos com os setores também, ouvindo os anseios das pessoas. E é um planejamento que é de curto e de longo prazo, porque todas essas estruturas que nós estamos conversando, elas vão refletir não só agora, mas para gerações. Vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu ouvi falando assim, que quem investe em obras, ela investe em cidades. E quem investe em pessoas, investe nas gerações. Eu prefiro investir nas gerações, porque isso vai ficar. Então, a gente tem um complexo de saúde, onde a gente vai fazer nossos exames, desde exames básicos, simples, como hemograma, né, os exames laboratoriais, a exames de alto custo, como tomografia, ressonância. A gente ter nosso hospital de verdade e com fé em Deus e com a ajuda do governo federal, do governo estadual, a gente ter nosso pronto-socorro infantil em Senador Canedo, a gente investir em estrutura, ampliar a rede da educação. Tudo isso não vai refletir só agora, não vai ser só em 4 anos,
isso vai ficar aí para gerações. Então, é algo planejado junto com as pessoas. Inclusive, quero convidar você. Lá no meu Instagram, doutora Cristiane Pina, tem o plano de governo na bio, do qual nós elaboramos. Eu convido você a ler, a estudar, a ouvir, e convido você a deixar suas ideias, porque quem está ali no dia a dia é diferente. João Paulo, uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você escrevê-lo. É. Então, isso é muito importante. Quem está ali vivenciando no dia a dia, que sabe realmente as dores, as necessidades. Então, o nosso governo será um governo participativo. Certo? Pegando até a deixa dessa última fala da senhora, que eu tinha feito aqui até uma pergunta, que eu vou falar aqui algumas horas, eu queria que a senhora, umas áreas, eu queria que a senhora destacasse um pouquinho do que é planejado aí dentro do seu plano de governo. Sim. Na área da saúde você já destacou muito, tem alguma outra coisa que a senhora queria destacar? Tem a questão da saúde na palma da mão. Acontece inclusive já em Recife, através de aplicativo, cada um pode acompanhar, tanto o profissional de saúde quanto o paciente vai ter acesso ao seu histórico. Vai ser algo integrado em que ele vai saber se na farmácia tem o medicamento, ele vai sair da consulta, já conseguir agendar seu retorno. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Porque, infelizmente, o senador Canedo tem um histórico assim, chega lá na secretaria, sumiu o pedido de exame, né? Então, é algo que é uma necessidade que a gente atue e é possível. A gente não vai inventar a roda, a gente vai fazer com que ela existe. Aquilo que dá certo em outros locais, a gente vai trazer para senador Canedo, para o melhor para o cidadão canedense. Como que está o olhar da senhora também quando a gente fala em saúde preventiva? Até mesmo porque eu acho que ali é um alicerce para que não haja uma sobrecarga no demais fluxo da saúde, né? Como que está a visão da senhora sobre isso? Já diziam que mais vale o investimento de 1 grama em prevenção do que 1 quilo de tratamento. Por aí a gente tira a importância da prevenção. Então, além da gente fazer aí o horário estendido, que é com que funcione as UBSs de 8 da manhã até às 10 da noite, a gente vai instituir em Senador Canedo nossos mutirões, saúde nos bairros. A gente vai levar até a população. Eu vou dizer para vocês, já até falaram assim, doutora Cristiane vai ser igual o Iris Rezende, a prefeita dos mutirões. A gente vai levar a saúde a quem precisar. Isso é muito importante, a gente vai conseguir aí, com nossos mutirões, zerar a fila de consultas, zerar filas de exame, zerar filas de cirurgia, e depois a gente vai dando a manutenção. É muito importante estar aonde precisa. Levar a saúde a quem precisa. Falando em levar, é algo que a gente vai fazer também, que é levar o medicamento entregue em casa para aquelas pessoas que estão ali utilizam medicamentos de uso contínuo e muitos deles não têm condições de ir até a farmácia para poder adquirir. Então, são coisas que são simples, mas que refletem em um todo que faz toda a diferença. Certo. E na área da educação, o que a senhora pode destacar que vai haver nesse plano, que vai ser colocado em prática, claro? Eu venci pela educação. Senador Canedo também vencerá pela educação. Então, desde valorização dos nossos servidores, eu estou ouvindo os professores, o pessoal do sindicato também. Infelizmente, a gestão foi marcada por greves, na educação. E a gente sabe o quanto o diálogo ele tem que ser, né? É algo necessário. Então, é investir em educação continuada, porque as coisas são muito dinâmicas, né? A gente tem que estar aí atuando firme junto com a educação, até mesmo porque é ela que forma todas as demais profissões. Para ter o médico, é claro que tem que ter o professor. Então, ampliar a rede em Senador Canedo é essencial. E eu falo da questão da gente fazer escolas em período integral. Por que é 30 anos, né? A gente precisa ampliar toda a rede, mas até a gente conseguir fazer com que todas as escolas sejam em tempo integral, a gente vai fazer o aluno em período integral, utilizar os espaços públicos para a gente ter cultura, lazer, além da parte pedagógica, né? Esporte.
que é tão importante e necessário. Mas eu quero destacar também outras duas coisas na educação. Uma é o nosso núcleo de tratamento dos alunos com necessidades especiais. O quanto a gente precisa, porque a gente tem aí inúmeros transtornos que agora a gente trabalhando a inclusão, a gente tem que realmente incluir, mas tratar, né? Tratar o aluno, tratar a família do aluno, então a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Então isso é muito importante. A deficiência lá é muito grande, de pessoas que estão aguardando para fazer, inclusive, a avaliação neuropsicológica. Então, a gente sabe que não é só fazer o diagnóstico, mas fazer o tratamento. E a equipe transversal, né, multidisciplinar. Isso é muito importante. A outra questão é zerar o déficit de educação infantil no município, né? Já existe, inclusive em Aparecida de Goiânia, que são as parcerias público-privada. Não vai ter. Isso eu digo para cada mãe, para cada pai de família que está ouvindo, que está acompanhando. Em Senador Canedo, não terá criança fora da escola. Você, pai, você, mãe, vai trabalhar tranquilo, sabendo que seu filho está no local seguro, cuidado e acolhido. Na área de geração de emprego, o que a senhora pode trazer para a gente? Essa é uma excelente área, porque a gente vai trabalhar, além da juventude, a família. Então, emprego e renda em Senador Canedo é algo, como eu falei, a quinta maior arrecadação do estado de Goiás. Então, a gente tem que fazer em Senador Canedo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qual ela tem uma comunicação com as indústrias que lá tem. Para você ter uma ideia, a cada dia eles ofertam quase 1.000 vagas de emprego, e eles ofertam diariamente, porque as vagas não são preenchidas. Então, a gente precisa fazer com que a secretaria converse com a empresa, com as indústrias, para que a gente tenha cursos profissionalizantes. Vamos conversar com o pessoal para que a gente consiga ter curso superior, se for o caso, para que essas vagas sejam ocupadas realmente. A exemplo do que acontece na saúde, que é o hospital escola, a gente vai fazer em Senador Canedo indústria escola. Inclusive, conversei com diversos empresários, do qual quero agradecer o pessoal da AESC, que é uma associação que tem de empresários, né, de indústria e comércio em Senador Canedo, e o anseio deles é esse. Eles falaram, doutora, a gente disponibiliza, tem como fazer aqui, o que a gente precisa é de mão de obra. Então, é um anseio muito grande. Outra coisa que a gente quer fazer em Senador Canedo é o nosso parque tecnológico. A gente sabe o quanto o e-commerce, né, a produção tecnológica, né, as grandes, levar para Senador Canedo as grandes startups. Então, é algo urgente, né, tecnologia. Por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é essencial no nosso município. Infraestrutura, e quando eu falo de infraestrutura, eu vou até fazer aqui uma outra colocação, que um grande gargalo em Senador Canedo é a questão de água. Muitos moradores ainda sofrem sem o acesso à água, ou acontece de uma maneira com muitas interrupções de vez em quando, passando dias sem água nas torneiras. O que a senhora pode trazer para a gente? E é interessante isso porque imagina só, aí como não tem como fugir da questão da saúde, né? Porque imagina o idoso, imagina o acamado, ficar 7 até 15 dias sem água, né? Aquelas mães de família que não têm onde deixar os filhos, muitas que nem mandam para a escola porque não tem roupa, não tem uniforme limpo. Então, são questões, desde questões básicas até a questão do comércio, né? Então, nós sabemos o quanto é essencial, e a água é um elemento essencial para a vida, é fundamental. Lá em Senador Canedo, nós temos, em média, 63 mil ligações residenciais de energia, de água. Então, veja só, se você pegar o dinheiro, o suor de quem está ali trabalhando, e trabalho suado para pagar a sua conta de água, e investir em infraestrutura, não vai faltar água em casa? Não faltará. Nós vamos fazer o que for preciso para que a água seja ali
não garantida, né, mas que a gente tem. Inclusive, vou até tomar água aqui agora, né, porque a gente sabe da importância e da necessidade que é. É um direito básico e ele será garantido, será prioridade no nosso governo. Certo. Doutora, eu também queria falar, perguntar, melhor dizendo, para a senhora sobre a questão da mobilidade. Como é que anda lá em Senador Canedo e o que a senhora pensa em melhorar na cidade, nesse campo? Dependendo do horário, não anda. Então, a gente vê que precisamos fazer um estudo, volto a falar da questão da diversidade, né? Porque as regiões, a gente tem que fazer uma ligação, então a mobilidade em Senador Canedo a gente tem que rever, porque fizeram de formas com que tanto a população quanto os comerciantes, eles estão meio, praticamente, eu falo meio porque a gente tenta amenizar, né? Mas as pessoas estão aí insatisfeitas e realmente, dependendo do horário, a gente não consegue passar por algumas vias. Então, a gente tem que atuar firmemente para que a mobilidade também aconteça. Inclusive, a gente está já conversando com o pessoal da área para que a gente possa desenvolver aí o melhor plano. Porque não é só pensar no agora, é já planejar, tendo em vista que Senador Canedo vai continuar crescendo. Então, você tem que pensar no futuro também, porque tudo que a gente faz agora reflete no amanhã. Uma outra área que a gente sabe que é de uma responsabilidade do Estado, mas também o município acaba ajudando muito nessa parceria, é a segurança. O que a senhora pretende fazer em valorizar os guardas municipais? O que está no seu plano? Inclusive, deixar abraço para o nosso governador, Ronaldo Caiado, como ele diz, né? Ou o bandido muda de profissão ou muda do estado. Ele tem atuado muito forte, realmente, na segurança, e é algo que a gente precisa levar. Vamos falar das nossas 3 cidades de Senador Canedo. Uma das coisas que a gente vai fazer é descentralizar a base de comando. Existe, às vezes, regiões que ficam descobertas por 2 horas quando há troca de plantão. Então, a gente tendo base descentralizada, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas não tenham somente a sensação de segurança, mas que elas estejam realmente seguras. Uma coisa que a gente também sabe, que a gente investindo indireto, a gente vai estar atuando na segurança, é através de educação, é através de emprego e renda. Isso, indiretamente, você faz com que a segurança melhore em número, né? A gente vai conseguir diminuir criminalidade. Então, essa parte de segurança é algo que é do meu coração. Lembra que eu falei que eu venci pela educação? Então, isso a gente sabe o quanto melhora significativamente a vida das pessoas. E falando também sobre questão de segurança, trazer a parte da segurança da mulher, que a gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar firmemente na questão da mulher. Por mais que nós estamos no estado que mais tem segurança, que é o estado de Goiás, graças ao governador e à primeira-dama, Gracinha Caiado, a gente sabe o quanto a violência contra a mulher ela é cometida dentro de casa. Então, a gente precisa criar ferramentas para que a gente possa realmente estar presente. Então, a gente vai fazer em Senador Canedo a Casa da Mulher Canedense, para que a gente possa estar próximo dessa mulher e da família, porque a mulher ela não vem só, ela traz os filhos, para que ela possa sair desse local de violência e a gente está efetivamente atuando. Outra coisa que a gente vai fazer em Senador Canedo, e eu volto a repetir, porque eu já falei em um podcast, não vou contratar ninguém que tenha cometido violência contra a mulher. Isso é questão de honra. Todas as mulheres que estão me ouvindo saibam que nenhum agressor será contratado, nenhum agressor será nomeado no governo da doutora Cristiane. Na área da assistência social, a gente fala aí de atenção a famílias em situação de vulnerabilidade. O que a senhora pretende levar a esse povo? O social, sabe quando é um todo? A gente precisa desenvolver cada vez mais as ferramentas que já tem pelo governo federal, a gente sabe que são inúmeras, mas a gente está junto das pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. A gente vai descentralizar
o centro administrativo. A gente vai ter na Vila Galvão e no Jardim das Oliveiras. Então, a gente vai estar lá, vai estar a prefeita, vai estar os secretários despachando junto da população. Com isso, você consegue saber realmente as demandas das pessoas. E na parte social, eu sou nordestina, eu sei o quanto é importante ter um lar. Eu, como mãe, sei o quanto é importante ter um endereço. A prefeita dos Mutirões falando novamente, vamos fazer em Senador Canedo, no mínimo, 1.460 unidades habitacionais. Isso equivale a uma unidade, a uma residência por dia ao longo dos 4 anos de mandato. Eu sei o quanto é importante aí para os pais que estão ouvindo. Vou falar um pouco do cultural junto com o social, porque nós somos um seres diversos. Vamos fazer em Senador Canedo o nosso Canedo Arena, um espaço para que a gente tenha lazer, esporte e a cultura. Dentro do Canedo Arena, a gente vai ter nossa Expo Nordestina, um local para gastronomia. Aí quem está ouvindo, ó, o arroz com cuchá, cuchazinho com ovo, né, nosso açaí com peixe, não o frozen que nós temos aqui. O espaço para apresentações artísticas, a valorização, trazer a comercialização. Com isso, eu creio que a gente também vai estar atingindo direto o turismo no nosso setor. Então, é algo que é o ser humano no centro das ações. Você, senador canedense, você, canedense, vai ser valorizado, vai ser reconhecido. E meu último tópico para a senhora é a usina fotovoltaica. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, quem que ele vai atender. É a nossa usina do bem, a usina que utiliza a luz do sol. Com uma usina aí atendendo, fazendo 10 megas, a gente consegue atender 20.000 famílias, prioritariamente as atendidas pelo CAD único. Já existem locais como o Santander, em São Paulo, que já utiliza e dá para a gente fazer. Como que ela funciona? A energia solar é gerada e é feito o repasse por sistema de compensação. Em média, as famílias em Senador Canedo gastam R$300 por mês de energia elétrica. Então, vai ser talão zerado todo mês. Dá para fazer. Muita gente tira do alimento, tira do remédio, do que é básico para a vida, para a manutenção. Então, a gente sabe que vai ajudar muito e a gente vai estar trabalhando sustentabilidade, que é algo tão essencial, né? O planeta aí clama por ajuda, né? Então, a gente vai estar contribuindo não só com essas famílias, mas a gente vai contribuir também para a sustentabilidade no nosso país, no nosso planeta. Certinho, doutora Cristiane, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas antes eu vou fazer um bate-bola que está se tornando clássico aqui com todos os nossos convidados. Eu quero saber da senhora um lugar que você já foi e quer voltar. Nossa, meu coração. Um lugar, Fortaleza, ver minha madrinha. E um lugar que você não foi e quer conhecer? Fernando de Noronha. Olha, Você viu que eu sou nordestina mesmo, né? ali, ó. É aquela que tem orgulho das raízes, mas o Nordeste é muito bonito, né? Muito. Muita riqueza. É. Uma pessoa especial? Deus, que Ele está em cada um de nós. Eu vejo a semelhança de Deus em todos. Eu vou fazer essa pergunta aqui, mas eu já sei a resposta. Uma comida que eu gosto. Cuxá. Mas eu vou dar outra então, beijo. Um sentimento. Gratidão. Gratidão por todos que estão acompanhando, por todos que estão abraçando a causa. É pequena a pergunta, você viu maranhense, mulher fala muito, gente. Que isso. Pode se expressar, fica à vontade. Uma realização pessoal? Ser prefeita de Senador Canedo e representar todos os habitantes que estão clamando por mudança. Uma inspiração? Minha velhinha, minha mãe, que me inspira todos os dias a cuidar de mais pessoas. Política para mim é? A forma de transformar a vida de quem realmente precisa. Família para mim é? É o dom
que Deus deu é um amor incondicional. O que a Cristiane do presente falaria para a Cristiane do passado? Estou orgulhosa da trajetória que você está traçando, tendo sempre a família, Deus e o amor no centro das suas ações. Continue assim que você vai chegar longe. E o que a Cristiane do presente quer ouvir da Cristiane do futuro? Continue, estude, ame, viva cada dia. Certinho, doutora Cristiane Pina, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, de ter mostrado uma mulher com muitas nuances, uma mulher na política, importante essa representatividade que a senhora tem trazido, está trazendo. Sucesso na sua caminhada, boa sorte aí durante esse período de campanha. Obrigada a todos vocês que vão nos ouvir, que vão compartilhar, e vocês que querem ajudar as pessoas, existem inúmeras maneiras, e uma delas é ser voluntário, uma delas é participar da política pública. Então acompanhe as redes sociais, seja pelo TikTok, seja pelo Instagram ou Facebook, o canal do YouTube, enfim. Participe, porque assim você vai ter voz, você vai ter vez. E eu digo para vocês que estão acompanhando, que a doutora Cristiane, mais que ser a voz, eu vou ser as mãos que vai transformar a nossa cidade cada vez melhores. Então, por dias melhores, por Senador Canedo. Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou esse episódio até agora. Antes de me despedir, volto a lembrar vocês que vocês podem ouvir esse e outros episódios no nosso canal do YouTube, Podcast Expresso 360, e também na sua plataforma de áudio favorita. Até uma próxima!